Olá pessoal, tudo bom? Que hoje nós vamos falar sobre o preço da desobediência. Vou citar alguns nomes de alguns homens da Bíblia que desobedeceram a Deus e o que isso acarretou a eles, o que isso trouxe de ruim e o que pode ter trago de bom também. Então me acompanhem nessa hoje. O primeiro de todos é um cara que eu já preguei aqui, eu já falei para vocês sobre. O nome dele é Jonas. Jonas foi um homem, um profeta, que Deus queria usá-lo para pregar para o povo de Nínive. E ele não queria pregar, porque ele sabia que a mão de Deus ia descer sobre aquele lugar, ia abençoar o povo de Nínive, ia aceitar que aquele povo se redimisse diante de Deus. Então ele não queria aceitar aquilo. Ele não queria obedecer a Deus para pregar para o povo de Nínive, porque ele sabia que Deus seria misericordioso com aquele povo. Então ele desobedece a Deus, ele entra num barco e quer sair para mais longe possível de Nínive. Mas pessoas sofrem ao redor dele. O dono do barco sofreu perdendo coisas, as pessoas que estavam dentro do barco perderam os seus materiais também, que foram lançados ao mar por conta de uma desobediência. Porque Jonas desobedeceu a palavra de Deus. Quando ele resolve obedecer, o povo de Nínive recebe o favor imerecível de Deus. E eles recebem o perdão após entregar a vida deles para Deus. O segundo homem, Davi. Davi dorme com a mulher do seu soldado. Davi dorme com Batseba. E acaba tendo um filho com essa mulher. Ele engravida Batseba. E além de engravidar Batseba, que é casada, ele manda matar Urias, que era o marido de Batseba. Davi não só desobedeceu a Deus e os mandamentos de Deus, mas como também ele virou um assassino naquele momento. Davi, na tua obscuridade de desejo carnal, ele deixou com que aquilo entrasse tanto em teu coração, que ele, além de dormir com a mulher do próximo, ele mandou matar o marido, de uma forma sutil, que ninguém perceberia, mas Deus sabia. O que ele sofre com isso? Ele perde um excelente soldado, um homem que era muito bom, e além disso, Davi perde o filho. Eu vou ler um versículo para vocês. Deus falando para Davi através do profeta: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti. E então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobre maneiros que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel 12, 13 e 14. O pecado de Davi, a desobediência de Davi foi tão grande que, além de ter matado Urias, o filho que nasceria de Batseba iria morrer. Entenda que a desobediência muitas vezes nos leva a caminhos de tormenta, de dor, mas com tudo isso, após Davi se render aos pés de Deus, após Davi pedir perdão a Deus, após Davi se entregar inteiramente a Deus, Batseba dá à luz a Salomão, o homem que seria um dos homens mais sábios da Bíblia. Então, Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, também desobedeceu. Terceiro homem, Moisés. Números 20, do 7 ao 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura tirarem água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Moisés
não obedeceu a Deus quando Deus mandou falar com a rocha. Moisés tinha uma missão ali. Ele precisava falar com a rocha. E ele feriu a rocha 2 vezes. Jorrou água, mas com aquela atitude, com a sua desobediência, ele perdeu a sua entrada na terra prometida. Embora toda Israel entrou, todo o povo de Deus entrou, Moisés perdeu a entrada na terra prometida, a qual ele foi usado para tirar o povo de Deus lá do Egito, para levar até Israel. Ele não entrou, ele morreu antes, por conta de tua desobediência. Quarta, a mulher de Ló. Gênesis 19, versículo 17. Então o anjo disse a Ló: agora corre e salva sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. O anjo foi direto: não olhe para trás. E quando chegou a um momento exato, quando o fogo de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Entenda que virar estátua de sal é o de menos. O que mais importa aqui é que a desobediência dela deixou filhas sem mãe, um marido sem esposa, porque aquela mulher queria olhar para o passado, porque aquela mulher queria olhar para o que estava deixando para trás. A desobediência dela fez com que a morte fosse iminente. Quinto, Adão e Eva. Adão e Eva tinham várias coisas para fazer no jardim, mas tinha uma coisa que eles não podiam fazer, que era comer do fruto da árvore da vida. E mesmo assim eles comeram. Adão e Eva desobedeceram um pedido de Deus: não coma da árvore da vida. E por conta da tua desobediência, a mulher começou a sofrer com o parto e o homem teria que lutar mais ainda para trazer o pão para casa. Entenda que as nossas desobediências muitas vezes trarão coisas ruins para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que ainda estão por vir. Por conta de uma desobediência, tantas coisas podem acontecer de ruim na tua vida, na minha vida, porque nós estamos desobedecendo a Deus. Sexto e último, Sansão. Sansão, ele foi um cara super abençoado por Deus. Força, bonito, um homem de Deus. E ele era um cara que não podia tocar em corpos mortos. E ele foi lá e comeu o mel no leão morto. E ele não podia casar com certas mulheres. E ele foi lá e casou com Dalila, povo que era inimigo do seu povo. E isso causou algo muito ruim para ele, que foi a tua morte. Que foi algo que trouxe rompimento para o seu povo. Sansão não pensou no povo ao seu redor. Sansão pensou nele mesmo e fez com que pessoas sofressem por conta de uma atitude em não obedecer a Deus. Mas assim como teve homens e mulheres que não obedeceram a Deus, eu quero citar 3 nomes que obedeceram e houve bênção sobre a terra por conta disso. José do Egito. José, um filho diferente de todos o que o pai dele tinha. Por conta da inveja, os seus irmãos o vendem como escravo. E então ele vem a se tornar governador do Egito, porque ele foi obediente. Porque quando ele estava lá no poço, ele não reclamou, ele não resmungou. Quando ele foi preso por conta da mulher de Potifar, ele não reclamou. Pelo contrário, ele virou o melhor preso, ele tinha as chaves das portas da cadeia. Olha o lugar onde ele foi colocado após isso, porque ele foi obediente e soube esperar no Senhor. Enoque, um homem que foi tão agraciado com a presença de Deus, que foi arrebatado. Andou mais de 300 anos com Deus. Ele andou mais de 300 anos com Deus e foi arrebatado. Terceiro e último,
Daniel. Daniel na Babilônia, onde serviam outros deuses, onde eles não faziam a vontade de Deus, ele foi obediente. Ele foi ousado em cumprir a promessa de Deus e conseguiu fazer feitos que nenhum outro fez. Emílio, o que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu quero dizer para vocês é que nós temos a opção de obedecer ou desobedecer. Eu citei alguns nomes hoje que a desobediência trouxe caos, trouxe morte, trouxe aflição, trouxe desgraça sobre a vida de tanta gente, sobre a vida dessas mesmas pessoas que causaram a desobediência. Mas eu também citei pessoas que decidiram obedecer. E por conta da tua obediência, uma nação foi salva. E nós, eu, você que está assistindo hoje, pode usufruir dessa graça, porque houve homens e mulheres segundo o coração de Deus, que houve pessoas que desejaram a graça dele, fizeram acontecer a vinda de Jesus, que nos libertou, nos salvou, que nos livrou do pecado, e que hoje estamos vivos e podemos proclamar a graça dele, porque ele ainda vive, e porque houve esses guerreiros para poder fazer a diferença. Eu quero contar uma história rápida para vocês. O ano era 2023 e eu perdi o dia de fazer a fingerprints e para poder tirar o visto. E logo em seguida foi remarcado para 6 meses depois. E com isso eu fiz um propósito com Deus e falei: Senhor, se for da tua vontade, eu vou passar nessa entrevista de primeira. E logo em seguida vai ter oportunidade para eu ir para os Estados Unidos. Só que na época eu era casado. E eu não conversei com a esposa na época. Com a minha ex-esposa na época. Eu não falei com ela sobre esse propósito que eu tinha feito com Deus. Eu não falei para ninguém. Eu fiz no meu íntimo, eu não conversei com ninguém. Nem com o meu melhor amigo eu conversei. Emílio, mas o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a nossa desobediência em não fazer as coisas da forma correta, em não agir da forma correta, vai causar dor em várias pessoas ao nosso redor. E essa minha desobediência, essa questão de não fazer com que a palavra de Deus se cumprisse na minha vida naquele momento, a questão de eu fugir daquilo que Deus tinha para mim, porque logo em seguida que eu tirei o visto, eu recebi ligação de uma pessoa que eu não conhecia na época, oferecendo até pagar a passagem para eu vir para cá, do jeito que eu tinha conversado com Deus, literalmente do jeito que eu tinha conversado com Deus. Lá no meu íntimo, eu desobedeci, eu não segui aquele caminho que deveria ter seguido. E alguns meses depois veio o meu divórcio e tudo mais. Não estou dizendo que é por conta disso, fora de cogitação. Mas o que eu estou querendo dizer é que a minha desobediência me acarretou situações que eu não precisava ter passado. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente obedece a Deus, o caminho se torna muito mais simples. E por conta da minha desobediência, ocorreu tantas coisas ruins na minha vida, do dia que eu decidi não fazer o que eu tinha combinado com Deus de fazer, o que eu tinha falado com Deus e recebido dele para fazer. Hoje, depois de ter passado tudo o que eu passei, de viver tudo o que eu vivi, eu começo a viver uma vida com a graça de Deus. Eu começo a viver uma vida diante da presença dele, começo a ter uma responsabilidade maior com aquilo que Deus me colocou para fazer nessa terra, que é aqui nos Estados Unidos. Então eu quero dizer para você, não seja desobediente. Você não quer colher os frutos da desobediência. Não vale a pena. Seja obediente. Obedeça a voz de Deus. Siga as instruções dele para a tua vida. E seja você uma luz para aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.